Queremos louvar ao Senhor Jesus Cristo pela revelação da sua palavra. Louvamos a Ele porque a palavra de Deus é a única direção para o homem. A palavra de Deus é nela em que nós encontramos todas as respostas da vida, todas as respostas daquilo que o homem está à procura. Nós encontramos na palavra do Senhor. E hoje nós queremos abordar esta palavra, queremos trazer esta palavra para a edificação da igreja de uma forma geral, para o crescimento espiritual da igreja, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja firme no conhecimento da verdade de Deus. No mundo, num tempo como este, em que todo mundo está a correr de um lado para outro sem direção, nós temos a palavra de Deus como âncora. Temos a palavra de Deus como a fonte de todas as perguntas que o homem pode ter. Por isso, aí onde você está hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te convidar a fechar os seus olhos e a meditar um pouco. Desde o momento em que você se converteu, aceitou o Senhor Jesus Cristo, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua estabilidade, o seu crescimento espiritual? Porque crescimento espiritual é uma estabilidade que o homem alcança num nível de não ser atrapalhado e não ser levado de um lado para outro com ondas de doutrinas que não estão na palavra de Deus. Eu quero orar por você hoje, quero orar pelo seu coração, para que esta palavra transforme a sua vida hoje. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero crer que hoje muitos serão libertos por esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos serão libertos por esta palavra que vai se declarar hoje in the name of Jesus. Oh Deus eterno, Deus grande, Pai, nós oramos nesta hora in the name of Jesus, para que a sua mão esteja estendida e alcance, Senhor, todo aquele que está ao alcance da minha voz. Que a palavra de hoje traga um refrigério e uma fonte sólida de todo filho de Deus estar firme na doutrina que é a palavra de Deus. Queremos, Pai, te agradecer por iluminar a nossa mente, por iluminar a mente de todos aqueles que desejam conhecer o Evangelho genuíno, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir a nossa mente e por nos fazer conhecer os mistérios ocultos. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Jesus' name, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom Adonai. Queremos saudar a todos os amados que nos acompanham no Facebook da Plenitude da Graça. Estamos aqui hoje para ministrar algo que vai mudar a nossa vida de uma forma perceptível nas coisas de Deus, no que concerne a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Muitos me perguntam, neste tempo, por exemplo, em que muitas igrejas estão a se levantar, em que todo mundo está a pregar daqui para ali assim, como é que nós vamos ter discernimento? Como é que vamos ter entendimento? Como é que vamos saber se isso é errado, aquilo não é errado?
Como é que vamos saber se esta palavra que está-se a pregar é errada, essa palavra que está-se a pregar é bíblica e tudo mais? Filho de Deus, eu recebo muitas perguntas dessa natureza, mas são questões que são muito simples de responder à luz da palavra de Deus. Hoje nós queremos trazer um pouquinho disto para os amados entenderem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Veja só que a palavra de Deus nos diz no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos começar do versículo 38. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Diz: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Quer dizer, era o profeta Eliseu que estava a dizer isso, para que levasse uma panela grande e colocasse um lume para se fazer um caldo. Em outras versões diz um caldo, ok? Então era para a refeição naquela hora. Veja o versículo a seguir, o que diz? Versículo 39 diz: então um dos filhos do profeta saiu. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela sua capa cheia de colonquitidas. Em outras versões diz trepadeira silvestre. Saiu um dos filhos do profeta Eliseu, foi à procura de ervas para preparar aquilo que o profeta havia dito. Só que no momento em que ele saiu para procurar, encontrou uma planta trepadeira silvestre que ele não conhecia, mas ele levou aquela planta e trouxe. Veja que a palavra de Deus nos diz: e veio, as cortou na panela do caldo, porque não conhecia. Quer dizer, trouxe uma planta que ele não conhecia e juntou com aquilo que era combustível, colocou na panela. Thank you, Jesus. Versículo 40 diz assim: tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Oh, Jesus! Hoje nós queremos falar disso. Morte que estava na panela. Sim, morte que se encontrava naquela panela. Aqueles amados, quando já estavam a comer e quando se perceberam que tinha algo ali assim naquela panela, a mais. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente os filhos do profeta gritaram, disseram: homem de Deus, há morte na panela. E quando eles disseram isso, dali eles não comeram. Eles não comeram, porque havia morte. Então, veja só, muitos me perguntam: mas nesse tempo em que muitos estão ali assim, está-se a pregar e tudo mais, como é que nós podemos distinguir? Igreja do Senhor Jesus, eu vejo muita gente até a comentarem nos Facebook, a likearem comentários que estão totalmente pervertidos, que perverteram a palavra de Deus. Mas pessoas que já estão na igreja, a likearem, a comentarem, a gostarem, mas são palavras que não têm nenhum respaldo bíblico. São palavras que estão totalmente fora da doutrina dos apóstolos. Então, hoje nós queremos falar um pouco de como é que nós podemos distinguir essas coisas, como é que nós podemos ver a morte. Porque veja só, essa época aqui assim, nesse livro que nós acabamos de ler, se você for a prestar atenção no versículo 38, diz: havia fome. Quer dizer o seguinte:
numa época em que a fome é onde se nota muito a prostituição. Por exemplo, num local onde há escassez de comida. Você quer ver um país onde há muita prostituição? Quer ver um sítio onde há muita prostituição? É num sítio onde há escassez de comida. Estou a falar de prostituição em todos os aspectos. E hoje nós estaremos a falar da prostituição no aspecto espiritual. Veja o que está a acontecer aqui assim o povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que havia fome. E quando houve fome, os filhos de profeta só queriam se alimentar. Eles não estavam preocupados com o tipo de comida que eles iriam comer. Veja o que nós estamos a ver hoje. Todo mundo corre atrás de profecias. Todo mundo corre atrás, se ouviu que tem alguém a pregar ali, ou alguém que faz milagre, todo mundo está a correr lá. Quer dizer, falso avivamento é notório num tempo em que há muita prostituição espiritual. Onde pessoas só correm para se alimentarem, só querem ouvir palavra, mas não sabem. Sabe, eu vejo comentários no Facebook, eu vejo pessoas a serem levadas com doutrinas, pessoas que não querem se empenhar, pessoas que não querem conhecer a verdade, pessoas que andam de igreja em igreja, nem sei o que estão à procura, enquanto que a verdade é a palavra de Deus. E pessoas se alimentam de veneno e depois trazem, e o coração se torna totalmente duro, que nem mesmo você orar pela libertação, ou como é que vai orar pela libertação, por isso, amado, necessitam de palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre isso. Oh my Jesus. O povo, todos amados, estavam desesperados, com fome. Todos só queriam comer e nem se importavam com o tipo de comida. Viu que a palavra de Deus nos diz aqui? Disse, ele pegou o filho do profeta pegou aquela planta, não conhecia, mas mesmo assim pegou e cortou e colocou na panela. E sem conhecer, inclusive, aliás, e comeram. Qualquer coisa, já estão prontos para comer. Veja só, Eliseu mandou fazer um cozinhado, mas o homem que saiu ao campo à procura da erva é que trouxe veneno em vez do alimento. Então, todos nós devemos entender algo, que nós estamos a viver num tempo de fome espiritual. Oh, Jesus, my Father, thank you, Jesus. Estamos a viver num tempo de fome espiritual, onde todos nós estamos atrás e à procura de mantimento. Todos nós estamos atrás à procura de comida. Todos nós estamos atrás à procura de nos alimentarmos. E nem estamos preocupados em saber se esse alimento é divino ou não. Não estamos preocupados. Só queremos simplesmente nos alimentar. Isso mostra claramente prostituição espiritual. Pessoas que vão de igreja em igreja. Nós vimos ali assim, eu preguei uma vez aqui assim sobre aquele amado que o Senhor Jesus Cristo orou por ele. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo lhe pegou pela mão na aldeia, ele lhe tirou fora da aldeia só para orar por ele. Teve que lhe tirar da aldeia para fora da aldeia. E dali o Senhor Jesus Cristo untou a saliva na areia e colocou nos olhos daquele amado e perguntou o que ele estava a ver. E aquele amado disse que estava a ver pessoas andarem como árvore. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo orou de novo por aquele amado, porque aquele amado não estava liberto. E eu dizia na minha ministração que este amado que via pessoas andarem como árvore, são pessoas que são inconstantes, são pessoas que não querem se solidificar na palavra do Senhor, são pessoas que não querem se concentrar e aprender aquilo que é a palavra de Deus.
São pessoas que são levadas a vãs doutrina. Qualquer um que está a pregar, ele está ali. Qualquer um que está a liberar uma palavra, ele está a correr. Qualquer um que está a profetizar, ele está ali a correr. Eu já vos disse também, amados, sobre o cuidado que nós devemos ter. Se você for a ler a palavra de Deus no livro de Atos, só para cortar um pouquinho, nós vimos aquela mulher que tinha um espírito de adivinho. Então aquela mulher que tinha espírito de adivinho, quando viu Paulo a vir, disse: aqueles que estão a vir ali são homens de Deus. Ela não errou, ela falhou. Ela não falhou, ela acertou. Mas veja só, por que o Paulo teve que repreender aquela amada? Porque aquele espírito que lhe conduziu a dizer que aqueles homens que vinham ali eram homens de Deus, não era espírito de Deus. Aquela mulher tinha espírito de adivinha. Então, com esse espírito de adivinha, pessoas quando entram na igreja, Deus não toca essa parte. Existem partes que Deus não toca na vida de uma pessoa. Se, por exemplo, alguém embava, por exemplo, ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, quando aceita Jesus, Jesus não toca essa parte dele. O espírito de embavice continua com ele. Jesus não toca essa parte, mas ele já é cristão, mas ainda tem aquele espírito de embavice. E de qualquer maneira ele ainda pode continuar a roubar, mesmo estando na igreja. É por isso que a palavra de Deus diz que os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Mas são pessoas que estão na igreja, mas ainda tem o espírito de embavice. Esses não vão herdar o reino de Deus. E essa parte ali, Deus não toca com caráter. O homem deve ser trabalhado pela palavra de Deus para ser liberto desta área. E enquanto o homem não se solidificar nesta parte, na palavra de Deus, feiticeiros, por exemplo, tem feiticeiros que já aceitaram Jesus. Não sabia, mano? Tem feiticeiros que já aceitaram Jesus, estão na igreja, mas são feiticeiros. Tem ainda aquele desejo do mal. É por isso que a palavra de Deus no livro do Apocalipse diz: os feiticeiros, os adúlteros, os ladrões, esses já estão na igreja, já aceitaram Jesus Cristo, mas não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque aquele espírito ainda continua com ele. Então, como o espírito de adivinho continua com ele, e ele não foi liberto desta parte, ainda continua a adivinhar mesmo estando na igreja, já pode se intitular profeta. É onde já surgem muitos que são profetas falsos. Por quê? Porque carregaram o espírito de adivinho que eles já tinham no mundo e trouxeram na igreja. E nesta parte, como Deus não pode tocar, o homem mesmo é que deve ser liberto pela palavra de Deus quando ele entra e aceita esta palavra. Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja só, se você vai, por exemplo, numa igreja em que o líder que está ali está se intitular profeta, mas está com o espírito de adivinho que ele não foi liberto, qual é a doutrina que ele vai te dar? Será que esse tem capacidade de instruir pessoas na verdade e de levar estas pessoas para onde está a presença do Senhor Jesus Cristo? É claro que não. Então veja só, muitos de nós hoje só estamos a correr, queremos nos alimentar, queremos ouvir o que, mas nós nos esquecemos que existem fermentos, como a palavra de Deus nos diz, que esses fermentos dos fariseus, o que nos levam? Levam ainda na destruição. Thank you, Jesus. E infelizmente isso acontece, e Satanás está a se aproveitar muito disto. Sim, veja só, a morte espiritual acontece no prato em que nós estamos a comer. No prato em que nós estamos a comer. Então, se não percebemos, se não tivermos o discernimento do que nós estamos a comer, vamos ser como esses homens aqui assim. Inclusive o profeta Elias estava ali assim. Mas veja o que aconteceu. O que aconteceu é que um dos filhos do profeta que saiu foi atrás à procura de mantimento, à procura de alimento. O que trouxe? Trouxe uma planta que não era comestível.
Trouxe aquela planta que não era combustível, misturou com aquilo que era combustível na panela, mas se tornou veneno. Veja, existem muitos amados, eu vejo muitos amados inconstantes. Eu não sei se esses amados não recebem palavra, não sei se a palavra não lhes entra, palavra não... Quer dizer, recebem palavra, mas são amados inconstantes, o que Tiago falou no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Diz que são inconstantes, que são levados como ondas do mar, por vãs doutrinas. Quer dizer, não tem fundamento. Vão a qualquer sítio onde estás a pregar, vão a qualquer... Nada, amado. Tenha cuidado, perceba quem está a pregar, quem está a trazer a palavra. Existem muitos hoje que estão a abrir ministérios, por exemplo, que estão a abrir igrejas de qualquer maneira. São pessoas que já foram disciplinados na igreja onde eles estavam, foram disciplinados. E eles não quiseram se submeter, porque pensam que conhecem a Bíblia. Satanás lhes engana, que tem chamada, e eles andam se intitular. Eu nunca vi desde Gênesis e Apocalipse um homem a se intitular profeta. Nunca vi desde Gênesis e Apocalipse um homem que foi levantado por Deus a se intitular. Quem escolhe um homem é alguém que traz um azeite e unge e separa. Nunca vi nem Paulo, nem Pedro, nem o Antigo Testamento. Nunca vi alguém a se intitular sozinho. Ninguém pode se levantar sozinho. Mas veja só, existem muitos, e a maioria deles são pessoas que já foram disciplinadas nas suas igrejas onde estavam, e são pessoas que são inconstantes, são pessoas que não querem se firmar na verdade, pensam que já sabem tudo. Satanás lhes engana e procuram abrir mesquinha de igreja deles, e depois não há fruto, não há crescimento, não há visibilidade, não tem visão, não sabe onde vai. Até eu não sinto para esses que abrem, eu sinto para aqueles que vão para lá. Sim. Então hoje nós queremos falar um pouco disso, para todos os filhos de Deus prestarem e tomarem muita atenção e saberem o que estão a comer. Nem tudo que vem em nome de Jesus é de Deus. Nem tudo que vem em nome de Jesus é de Deus. Vamos juntos ali assim, meditar na palavra de Deus. Veja só, se nós formos a prestar atenção, vamos juntos ali assim, ver o que a palavra de Deus está a dizer. No livro de Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 4, veja só, para nós entendermos bem como é que essas coisas surgem. Veja, Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 4, versículo 1. Veja o que a palavra de Deus diz. Disse: e 7 mulheres naquele dia vão lançar mão de um homem, dizendo: nós vamos comer do nosso pão, nós vamos vestir da nossa roupa. A única coisa que nós queremos de ti é sermos chamados pelo seu nome. Tira o nosso opróbrio. Hoje todos nós sabemos que quando uma mulher casa, o homem que tira o opróbrio da mulher, quer dizer, vergonha da mulher. Então, quando uma mulher casa, o homem tira o opróbrio da mulher, tira a vergonha da mulher. E nesse livro de Isaías capítulo 4, versículo 1, quando nós formos a entender, essas mulheres, está sendo dito aqui assim, a palavra de Deus mostra e faz uma comparação. Mulher é igreja. E aqui o marido é Jesus Cristo. Veja o que está acontecendo quando diz 7, está a dizer que é um número muito máximo, porque tinha que ser 1. Então são muitos. Então está a dizer que nos últimos tempos 7 mulheres vão aparecer para onde está o marido, um marido só. E vão dizer o seguinte: nós vamos comer o nosso pão, vamos vestir a nossa roupa, a única coisa que nós queremos é termos o seu apelido. Porque quando mulher casa, fica com o apelido do homem. Existem muitas igrejas que têm apelido de Jesus, mas pão que comem não é pão divino. A roupa que vestem não é a roupa divina. E todos os filhos de Deus devem ter atenção e cuidado como descobrir um pão que não é divino, que está sendo comido num sítio onde tem apelido Jesus.
Como descobrir uma roupa que não é de Deus, mas que está num local onde tem apelido de Jesus? Porque nem tudo que tem apelido de Jesus é a própria noiva. Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo tem características. E aquela que não é noiva do Senhor Jesus, só que quer levar apelido só de ser chamado igreja de Jesus enquanto não é, também tem características. A doutrina, a palavra que se alimenta ali assim, não é a palavra divina. Há distorção completa. Então, nós devemos ter discernimento. Devemos ter muita atenção com essas igrejas, com estes movimentos, onde não se prega a verdade. Veja só, hoje, muitas pessoas querem experiências no meio da igreja e não querem doutrina, não querem palavra, querem experiências. Mas a palavra de Deus nos diz: o que liberta um homem não são experiências que ele vai ter. Não estou a dizer que experiências não são bem-vindas, mas estou a dizer que acima da experiência, a palavra de Deus é que deve ser âncora. A doutrina dos apóstolos é que deve ser âncora. Então nós devemos perceber isso, que existem muitos movimentos hoje, infelizmente, que vivem essa realidade, onde os homens estão como ovelhas inquietas, famintas, ociosas, arrogados, que podem até parecer que têm impacto nessas palavras. Palavras parecem são desafiadoras, palavras parecem bonitas, mas que não têm fundamento bíblico, que dentro dali só tem veneno. Encontramos veneno. Então devemos ter muito cuidado com frutos de veneno. Quando os discípulos do profeta estavam a comer, eles pensavam que estavam a se alimentar de algo comestível, que era bom para a sua saúde. Só mais tarde é que se perceberam pelo paladar que, afinal de contas, tinha uma erva, tinha um veneno que estava naquela panela. Então, é esse hábito que muitos têm hoje em dia, de não se firmarem numa igreja, de andarem de igreja para igreja, porque parece que tem fome, e parece que se cria uma coisa que muito de agitação, que parece que é avivamento, enquanto que é uma prostituição espiritual. E pessoas pensam que nada é avivamento e tudo mais, enquanto que o avivamento genuíno é ali onde a solidificação da palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado. Vejam que a palavra de Deus nos diz que assim como aquele profeta, aquele filho do profeta, pegou uma planta que tinha muita aparência com uma planta que era combustível e colocou na panela e comeram sem saber, hein? Veja só, a palavra de Deus já nos diz que o joio e o trigo, quer dizer, parece que não há diferença. Quando você vê joio, parece que é trigo, mas isso já é no princípio. Quando estão a crescer, no princípio ali assim, o joio e o trigo parece que é a mesma planta, mas mais tarde, por causa de fruto, é onde nós vamos conseguir distinguir o que é joio e o que é trigo, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É através dos frutos. Agora, o que é fruto? Fruto não é só resultado depois da pessoa ficar muito tempo no evangelho. Não, fruto também é você saber a vida desta pessoa que está pregando. Sim. Essa pessoa que está a pregar, essa pessoa que está a trazer o evangelho, essa pessoa que está a dizer que é líder, que está em frente, muitos nem caráter não têm, até muitos nem em casa até são indisciplinados, não respeitam os pais, são filhos perversos, que cresceram muito mal educados, outros cresceram sem pais, não foram instruídos
a ter uma família, e entraram na igreja e foram comovidos ali com experiências, e de repente já estão a correr ali assim, abrem movimentos e dizem tem chamada, não tem conhecimento de nada, não tem respeito, não tem nada, não são educados, não tem caráter. Como é que eu vou seguir esta pessoa? Esta pessoa vai me levar aonde? Então, como eu dizia no princípio, que até a minha dor não é para aquele que está fazendo aquilo, porque aquele já está corrompido. Há alguém que disse, nesse tempo nós podemos orar e jejuar para Satanás se converter? Não é possível. Então, a minha dor até é para aqueles que vão lá e recebem uma palavra e depois que contraria com a palavra que eles recebem na igreja onde eles estão e ficam confusos, ficam perturbados, sem saber por quê. Porque são levados como ondas, são levados com qualquer fábulas, não tem uma concisão, não tem um fundamento, não sabem o que querem. Esses, Satanás les aproveita. E hoje nós queremos trazer essa palavra que vem para te libertar, em nome do Senhor Jesus. Então nós devemos ter muito cuidado. Veja só que a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 6. Diz, e Jesus disse-lhes, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E se você for a ler, os discípulos não estavam a entender o que era esse fermento que Jesus estava a dizer. Mas mais tarde, ali assim, veja o versículo 12. Diz, então compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Porque o que é uma doutrina? Doutrina é algo que vai te instruir, que vai te levar, querendo ou não, se você estiver numa igreja, automaticamente você vai ser dirigido no mundo espiritual pela doutrina daquela denominação ou pelos ensinos daquela igreja. Então Jesus estava a dizer, vocês devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. E discípulos ficaram sem saber qual era esse fermento. Mas Jesus estava a falar concretamente da doutrina dos fariseus. E qual era a doutrina dos fariseus? Nós ouvimos que Jesus Cristo falou. Diz, esses amados até mostram-se, levam o povo. Parece que a forma que eles estão a levar lhes traz para edificação. Mas diz que quando o povo vai naquele lugar, é uma destruição plena. Então quer dizer o seguinte, que como é que eu posso distinguir um movimento ou um local onde há morte na panela? Como é que eu posso distinguir que ali tem morte? Não, existem muitos princípios. Se o movimento não estiver empenhado na palavra de Deus, se o movimento ou se a igreja não te leva a teres mais sede da palavra de Deus, a teres mais sede da adoração verdadeira, então nós temos que ter muito cuidado. Do que, sim, palavras de torcida são mais venenosas do que mentiras. Por exemplo, é fácil alguém perceber e imediatamente sai. Mas um local onde parece que se prega a verdade, mas há distorção desta verdade, é muito difícil pessoas discernirem. É por isso que a palavra de Deus no livro de Hebreus nos chama a termos discernimento espiritual dessas coisas. Porque você pode estar num movimento onde aparenta a verdade, mas no fundo, mas lá dentro, mas a vida do que está a viver não tem nada respaldo da palavra de Deus. Mas se você fica ali assim, é difícil compreender que ali é uma mentira.
É difícil compreender e perceber que há uma distorção. E logo nesse tempo em que nós estamos a viver, em que todo mundo só está com fome da palavra, em que todo mundo está a correr de receber uma palavra profética, todo mundo está a correr para saber alguma coisa da sua vida, todo mundo está a correr onde está-se a pregar, todo mundo está lá. Filhos de Deus, devemos ter muita atenção, devemos ter muito cuidado. Vejam que a palavra de Deus nos adverte no livro de Isaías, capítulo que nós lemos, capítulo 4. Disse: 7 mulheres, que são igrejas, vão se aproximar para um marido que é o Senhor Jesus Cristo. Até podem escrever placa ali assim, Jesus Cristo. Até podem escrever ali no altar, Jesus Cristo. Até podem escrever no umbral da porta da igreja, Jesus Cristo. Até podem falar bem do Senhor Jesus Cristo. Mas veja só, a diferença para nós distinguirmos que esta não é noiva do Cordeiro está no pão que estás a comer naquela casa. Para nós distinguirmos que aquela não é noiva do Senhor Jesus Cristo está na veste. Mas não estou a falar da veste física, mas estou a falar daquilo, da veste espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou a pregar de uma forma geral, porque muitos lançaram essa questão concernente em como é que nós podemos distinguir um sítio onde se prega a verdade e um sítio onde não se prega a verdade. Como é que nós podemos distinguir que aquele vem de Deus e aquele não vem de Deus? É para você também que está sem saber, sem direção. Em qual é a igreja que você, por exemplo, igrejas que até hoje estão a pregar leis do Antigo Testamento, de obrigações e tudo mais, igrejas que estão totalmente debaixo da lei. Você deve entender que existem coisas que a palavra de Deus já nos mostra que eram verdades ali no Antigo Testamento, mas agora já não constitui a verdade atualizada nos nossos tempos. Então tudo isso, o que concerne a nova aliança, então nós devemos ter muita atenção, devemos ter muito cuidado. Quem está a pregar? Esse que está a pregar, quem é? O que ele está a pregar? Eu vejo pessoas no Facebook, comentários sem significado, vejo coisas tristes no Facebook, pessoas infantis como crianças, de um lado para outro, sem direção, não sabem o que querem, apoiam qualquer um, vão em qualquer movimento estão para ali. Filho de Deus, preste atenção. O inimigo está a trabalhar de uma forma. O inimigo está a tentar distorcer a verdade. E nós temos que nos guiar nestes tempos na palavra de Deus. Temos que procurar um local ou um movimento onde tem a palavra como sã doutrina, onde se prega a palavra de Deus, onde se prega a Bíblia de uma forma genuína e a concentração na palavra de Deus. Temos que procurar saber quem é esse que está a pregar também. Oh my Jesus! Está a ver já o que está acontecendo? 7 mulheres querem casar com um único homem, mas já se casar, elas não querem viver na mesma casa com o homem. Presta atenção. Elas não estão preocupadas em viver na mesma casa com aquele homem. Elas simplesmente estão preocupadas, mesmo vivendo na sua casa, mas pelo menos serem conhecidas com o apelido daquele homem, serem conhecidas no civil como alguém que já casou. Oh my Jesus! Mas veja só, não está a viver com aquele homem, só recebeu o apelido. É o que querem. E é o que está acontecendo nesses dias. É o que está acontecendo nesse tempo. Cada um se levanta e cria movimento de qualquer maneira, e pessoas estão lá em massa, estão a seguir e tudo mais. Por quê? Porque estão famintas. É o que está acontecendo, assim como foi no tempo do profeta Eliseu, onde havia fome,
Hoje nós também constatamos e vimos fome espiritual. Pessoas que não conseguem saciar, pessoas que não conseguem parar, pessoas que não conseguem se firmar. E o que, a fim de cabo, ficam sem fundamento da palavra, porque vão aqui, vão ali, e no final de tudo, 10 anos que já teve, não tem nenhum conhecimento da palavra. É como aquele amado que Jesus Cristo orou por ele. Ele perguntou o que ele estava a ver. Disse: estou a ver homens como árvore. Homem não pode andar como árvore. Eram pessoas que andavam de igreja para igreja e não têm um fundamento bíblico, não sabem o que eles querem. Oh, my Jesus. Mas agora, como é que, será que é possível mesmo? Sim, é possível este fermento, é possível este veneno ser tirado daquela panela? É possível esse veneno ser tirado dessa panela? A morte que já está na panela, é possível ela ser arrancada? É possível. Como é que nós podemos arrancar isso? Como é que nós podemos tirar esse veneno que já está na panela? Simples. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Êxodo. Thank you, Jesus. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15.